Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um argumento do Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Ele estava em uma live e eu estava ouvindo algumas coisas que eles estavam falando, enquanto eu estava editando aqui outros vídeos também. Em um dos momentos na live, ele pediu para que um dos participantes, que era cristão, lesse Mateus capítulo 16, versículo 28. E segundo Jason, esse versículo ia acabar mesmo com essa ideia do arrebatamento de Jesus. Beleza, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador, tá bom? Vocês estão vendo aí. Mateus capítulo 16, versículo 28. E o que o Jason falou foi o seguinte. Essa é a ideia por trás. Veja só o que diz o texto. Vamos começar primeiro com o versículo 24, tá? Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus falando para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está falando para os seus discípulos, beleza? E aí ele fala tal. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então dá a ideia, e realmente é o que o texto está falando, que Jesus diz que o Filho do Homem, ele, virá com os seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso aqui fala da segunda vinda de Jesus, que alguns dizem que é o arrebatamento secreto, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu quero tratar do que o Jason falou. O versículo 28 diz assim: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, o argumento é lógico, tá bom? É lógico. O texto diz que é Jesus falando. Ele diz que alguns que ali estavam não passariam pela morte antes de ver o Filho do Homem. Ou seja, Jesus já voltou para eles, porque aqueles homens para quem Jesus falou, os discípulos, já morreram. Ou seja, essa história de arrebatamento, de segunda vinda de Jesus é uma furada. Isso foi o que o Jason falou. Beleza. Só que a escritura continua, tá bom? Não tem só o versículo 28, não. Então aqui no versículo 28 tem uma promessa de Jesus, não é? É verdade. Ele diz, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns dos que aqui estão, preste atenção, muito importante. Alguns dos que aqui estão, não eram todos os que lá estavam. No versículo 24, Jesus está com seus discípulos, ele está falando para os seus discípulos. No versículo 28, ele diz que nem todos daqueles que estavam lá, somente uns, veja, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Beleza. Só que, quando nós passamos para o capítulo 17, porque tem aquela questão dos capítulos e versículos, né, que originalmente não tinha essa separação, mas foi colocada. Para mim não dificulta nada, mas para algumas pessoas sim. Então vamos continuar, porque isso aqui continua, tá bom? A narrativa. Quando nós chegamos no capítulo 17, que é continuação, tá bom? Começa assim. 6 dias depois, depois de quê? Depois do que Jesus falou no versículo 28, depois daquela promessa que ele faz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá também. Lembra do versículo 28? Alguns dos que aqui estão, e aqui ele pega todos, não, Pedro, Tiago e João. Alguns, que ele se refere lá, alguns dos que lá estavam. Parece que as coisas vão se encaixando, não é, Jason? 6 dias depois da promessa, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, alguns, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas. Aí Pedro começa a viajar, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E ele ouviu.
Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente aterrorizados. Pronto, Jason. A promessa se cumpriu. O que Jesus promete no versículo 28 de Mateus 16, dizendo: alguns de vocês vão ver o Filho do Homem antes de morrer, se cumpre. Ele levou uns daqueles que estavam, e ele disse alguns deles iriam ver, e ele levou alguns deles, e aconteceu a transfiguração, quando eles viram Cristo glorificado como ele é, plenamente. Aconteceu. É muito fácil você... É interessante que vem com ataque. O que os cristãos vão fazer? Qual desculpa? Qual malabarismo? Qual ginástica vão fazer? A gente não precisa fazer ginástica nenhuma. Basta ler o texto. Basta fazer uma leitura fiel, sem intenção de mentir, sem intenção de distorcer, de debochar. Nada disso. A gente não precisa disso. Só ler o texto. Agora, o interessante é que essa declaração faz lembrar 2 Pedro, capítulo 1. Veja só, versículo 16 diz assim. Isso aqui é Pedro falando, e ele diz: porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós fomos, testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando do que ele viu, justamente o que está em Mateus capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6, você pode ler até depois também, que você vai ver o que Jesus promete em Mateus capítulo 16, versículo 28, dizendo: alguns de vocês não vão morrer antes de ver o Filho do Homem glorificado no seu reino. Acontece em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 6. Ele leva uns, Pedro, João e Tiago, e acontece a transfiguração. Eles veem Jesus glorificado plenamente como ele é. Ou seja, a Bíblia não mentiu, tá bom? Jason Ferrer, um abraço a você que está assistindo. Comente o que você acha. Eu sei que vai ter uns aí que ainda assim vão insistir em acreditar no que o Jason falou. Não tem problema nenhum. O meu trabalho é só trazer a verdade para que você possa analisar e tire suas próprias conclusões, beleza?